um dos últimos comentários que eu fiz no meu canal em 2024 foi justamente um sinal de alerta em relação ao governo, e eu trouxe até uma previsão que acabou se confirmando, que a reprovação do governo começaria a crescer acima da aprovação e poderia ter esse distanciamento que, a princípio, é muito perigoso. E agora, com essa questão da crise do PIX, né, que estão se chamando aí, eu acho que, inclusive, vai ter um baque bem forte na popularidade do governo, que é algo que eles vão ter que reverter isso politicamente, na minha opinião. Então, é algo que vai demandar uma grande agenda política, muito mais do que uma questão de reorganização ministerial ali, envolvendo dar mais poder para certas figuras aí, certos grupos, lideranças aí do tão falado centrão, né? E aí essa é a minha grande preocupação, especialmente vindo dessas polêmicas aí recentes também e tudo mais. Ô, Frederico, o governo Lula está fraco em várias frentes aí, junto ao Congresso, sem controle do orçamento, e o Lula optou por uma estratégia de não confrontar nada, porque devido a essa fragilidade. Até onde que pode se levar essa estratégia? Como que o governo poderia reverter, amarrado do jeito que está? No plano econômico, o mercado força a Selic a ir lá para cima, matando a economia agora em 2025. No plano orçamentário, continua esse poder fantástico aí das emendas aí, secretas. E essa pressão contra a gastança impede qualquer política social mais abrangente. Como sair dessa armadilha aí? Então, essa é uma dificuldade que eu já venho... assim, em termos econômicos, a dificuldade está colocada desde 2023, na minha opinião, por conta do arcabouço fiscal, que na prática é um teto de gastos, se você for observar, e isso limita muito a capacidade do governo de fazer esse enfrentamento em termos de disputar o espaço mesmo na política fiscal, no orçamento. E aí eu acho que teve um erro primordial no governo nessa questão dessa discussão, porque a proposta do arcabouço fiscal ela coloca o governo numa situação em que ele dá muito poder ao mercado, e um poder, inclusive, que o mercado nem tem, se a gente for parar para pensar. E aí é um debate que você faz também, essa questão da taxa de juros, essa questão do déficit primário. A gente sabe que muito disso é política, né? E eles tentam camuflar num sentido técnico, achando que vão convencer, eles têm a mídia para poder fazer isso. Hoje, agora, tem essa proliferação aí desses econocoaches, esse pessoal do investimento aí que se popularizou mais. Inclusive, hoje eu vi um desses aí falando uma barbaridade no Twitter, falando que os ricos não dependem do Estado, né? Que ele acha que o rico o Estado você só depende dele se você for para usar saúde e educação. Mas, assim, esse ponto é uma situação difícil que o governo se colocou, porque na época ali da PEC da transição, se a gente for lembrar, tinha uma discussão sobre qual que era a melhor forma de fazer esse debate, desse enfrentamento da política fiscal que tinha que ser feito. E eu resgato aqui, inclusive, até para apontar algumas alternativas que eu acho que a gente pode pensar nisso. Teve uma PEC, a PEC 34, que ela foi proposta pela senadora Leila Barros, do PDT, do Distrito Federal, e ela foi uma PEC que ela foi bem pensada para tentar equilibrar esses interesses e dar espaço para fazer essa disputa política. E por que eu falo isso? Porque a gente está nessa hegemonia desse discurso, dessa questão da austeridade, do equilíbrio fiscal e tudo. Só que o Brasil ele tem uma particularidade que a gente tem espaço, inclusive, para mediar esses interesses, pelo menos no curto prazo, para poder ganhar tempo para tentar virar isso em termos políticos. Então, na minha opinião, o governo ele tinha que ter abraçado essa PEC em 2022, ali, no final, já ali na transição, já aproveitado ali essas tensões ali entre o Lira e o Renan Calheiros, entre o Rodrigo Pacheco, para poder fazer avançar essa PEC, para poder fazer essa disputa da política fiscal lá em 2023, porque aí jogaria luz nessa questão do PERSE, nessa questão das desonerações fiscais, porque aí o governo iria mostrar para a população que o espaço que eles querem para cortar é do pobre, mas tem espaço para cortar dos mais ricos. E aí entra nessa questão que a gente volta nessa questão hoje. Vai ser necessário fazer algum tipo de enfrentamento político agora. Eu acho que não, a gente não pode, o governo não pode abrir mão de fazer algum tipo de enfrentamento. Por quê? A gente percebe, né, o pessoal aí desse terrorismo fiscal adora falar nessa questão da dominância fiscal, né, que é essa questão
de quando você aumenta a taxa de juros a um nível muito alto para poder conter a inflação, ela já não tem mais efeito, e aí isso vira uma bola de neve em relação ao endividamento público. Particularmente, eu considero, inclusive, isso uma espécie de terraplanismo econômico, porque eles partem de um pressuposto que o Estado vai dar calote na dívida e tudo mais, e a discussão não é bem assim. Mas se a gente for transportar isso, fazer essa reflexão para o campo da política, isso é uma questão preocupante. Por quê? Se o governo coloca nessa situação de ir cedendo cada vez mais, e não fazer um enfrentamento político, ele vai se colocar numa situação em que, no final, ele vai sair muito mais fraco do que ele está hoje. Então, isso é um risco muito grande. Ele vai dar muito poder a algo que vai enfraquecer ele daqui para frente. Então, eu acho que ele tem que começar a pensar em agendas que vão disputar politicamente a sociedade em algum ponto. Uma dessas agendas ele já colocou, e aí eu quero ver até que ponto eles vão seguir com essa agenda, que é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Essa é uma pauta popular que ela pode ser pautada, pode ser disputada na sociedade, ela pode virar um pouco politicamente o jogo para poder fazer essa disputa. E eu acho que necessariamente vai ter que entrar nessa disputa. Eu penso que uma outra disputa talvez seria, essa eu acho mais difícil, eu confesso que eu não vejo ela acontecer, seria tentar alguma forma de flexibilização em relação ao arcabouço para poder permitir uma política maior de investimento, para poder preservar algum grau de crescimento econômico que sustente a popularidade do governo. Mantidas as regras atuais, estamos falando já em 15,5% para a Selic, terminaria o ano com a Selic acima de 12%, estava morto. O último ano estava morto. Exatamente. E aí isso gera um problema, até porque essas coisas até estão casadas, né? Porque saíram algumas declarações recentes aí do secretário do Tesouro, do próprio Haddad, falando em desacelerar a economia. Isso é uma questão preocupante, porque eles estão partindo de um pressuposto daquela taxa de desemprego natural, que no fim das contas é isso, né? Que é você aumentar juros, você corta gastos, você reduz a atividade econômica, pressupondo que que a economia está crescendo acima da capacidade e você vai gerar inflação a partir disso. Isso vai fazer com que o preço dessas alianças aí, desses acordos, fique muito caro, e isso seja explorado por essas figuras. E aqui que vai morar o problema, porque a gente está numa situação que, inclusive, é algo até que eu costumo refletir lá no meu canal, né? A gente está numa situação muito diferente do que a gente estava, por exemplo, nos governos anteriores do Lula. Naquela época, você tinha na oposição PSDB, você não tinha uma força política que ela tinha essa disposição de disputar a sociedade nesse sentido mais populista, né, dessa disputa, igual o bolsonarismo faz. E isso eles fazem até sem pudor. A gente vê essa questão do Nicolas aí, por exemplo, do vídeo dele. Eles estão se colocando como os defensores dos pobres, defensores dos informais, e eles vão fazer essa disputa. O PSDB, ele tinha um pouco mais de... Era diferente quando era com o PSDB. Então, era possível fazer essas disputas, fazer essas super maiorias, né, no Congresso, em que você botava do teu lado ali um monte de partido, um monte de grupos ali para disputar a eleição, que estava tudo ok. Hoje está diferente. E o bolsonarismo disputa essa galera, né? Se você for parar para pensar, isso vai ser difícil para o ano que vem. Eu acho até difícil segurar alguns apoios que o governo já tem hoje, né? A depender da popularidade. Frederico, suas últimas palavras, Frederico. Então, queria agradecer a participação aqui, a conversa. Eu só queria destacar uma última questão assim, para a gente pensar, que é uma questão mais para reflexão, né? A gente está numa situação hoje, que eu comento muito, né? Essa questão de redes sociais, de rede pautando o debate, a gente viu isso recente agora nessa questão do Pix, não existe saída sem disputa política e sem você pautar a agenda política. E eu vou até falar de um termo meio proibido em certos setores, né? E populismo, né? Hoje é a era do populismo. Se você não faz a disputa popular, levantando o povo, chamando o povo para discussão, o risco que se corre com isso é muito grande. E a gente viu agora, inclusive, né, nos Estados Unidos, a posse do Trump hoje, e a gente está vendo isso ao redor do mundo. E então, o grande desafio é esse, porque se você faz essa... A gente está tendo agora um exemplo do México, inclusive, que é muito interessante, que é a linha populista, de você ir lá, de você apresentar as propostas, de você
fazer coletiva de imprensa de 2, de 3 horas lá de manhã, explicando para todo mundo o projeto, e isso tem um resultado político. Então, eu acho que essa é a grande lição que está colocada hoje para a gente pensar em relação a isso, para não depender justamente dessas questões de achar que vai tudo se resolver com aliança, com ministério, com botar todo mundo ali do Centrão que vai resolver. Tá joia, Frederico. Obrigado aí, bichão. Valeu, boa noite. Valeu, gente.